Queridos, nesta noite eu quero falar com vocês sobre o profeta Elias. Você que está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, se nós pararmos para ler a Bíblia, nós sabemos que grandes homens de Deus, todos tiveram uma vida difícil, uma vida complicada. Se nós pudéssemos perguntar para Elias, para José, para Noé, se eles imaginaríamos que eles viveriam aquilo que eles passaram, eu creio que não. Nós temos aquela ilusão de acreditar que fazer a obra de Deus é fazer aquilo que nós queremos fazer. Só que quando você entra aqui na igreja, quando você se coloca à disposição em servir a Deus, você tem que estar disposto a fazer aquilo que Deus quer que você faça, não aquilo que você quer fazer. Muitas pessoas já entraram aqui por essas portas, já se colocaram à disposição, já foram embora, já desistiram, porque queriam fazer a obra de Deus, mas queriam fazer a sua própria obra, e não aquilo que a igreja necessita. Eu quero já te convidar, querido, se você quer fazer algo, se você quer servir a Deus, aqui na DAP tem muitas coisas que o bispo precisa que você faça. Começando a limpar a igreja. Porque existe uma dificuldade muito grande. Porque muitas pessoas querem servir a Deus, mas se é para limpar a igreja, se é para vir aqui um dia mais cedo, um dia na semana, tem que varrer, tem que lavar, e muitas vezes é feito entre 1 e 2 pessoas, queridos, não se espante. A obra precisa de pessoas voluntárias, mas para fazer aquilo que a obra precisa. E você pode sim sonhar em ser um pregador, um cantor, um missionário. Só que nós vamos ler aqui, vamos entender nessa noite que fazer a obra de Deus é se colocar à disposição do Senhor. E muitas vezes é fazer aquilo que você não quer fazer. Só que existe um caminho, e esse caminho não tem volta. Porque quando você escuta a palavra de Deus e você entende, através da fé, que Cristo, Ele veio à terra, Ele foi crucificado, e você é salvo pela fé, não tem mais volta. Ou seja, você compreende que existe uma salvação, e se um dia você estava perdido, aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, precisam ouvir esta palavra. E essa palavra, muitas vezes, não virá da minha boca, nem do bispo, nem da diaconisa, virá da sua boca. Porque nós estaremos em lugares onde, por exemplo, eu não posso alcançar, mas você estará lá. Tem lugares onde eu estarei que vocês não estarão. Então, para começarmos, fazer a obra de Deus é falar do amor de Deus. E muitas vezes você fica esperando que Deus faça algo por você, que Ele te levante para algo grande, só que muitas vezes você vai estar quietinho no seu canto. Você não vai pregar, você não vai tocar, você vai estar num trabalho que você não gosta, você vai passar dificuldades financeiras, só que você está sendo usado por Deus, da forma que Deus quer que seja. Não que Deus quer que você fique sofrendo, que você passe por provações, mas tudo existe um propósito. Se nós olharmos aqui para Jonas, ele não queria ir para Nínive, porque o povo lá, eles matavam as pessoas. Se nós olharmos aqui para Paulo, ele sofreu, ele foi preso. Se olharmos para Noé, ele teve que fazer uma arca. Se nós olharmos para Jó, passou dificuldades, doenças, provações. Se nós olharmos para Elias, nós veremos que todos eram homens de Deus. Homens que Deus olhava e via valores. Homens que Deus levantou para curar uma geração. E se nós analisarmos a história, Deus levanta uma pessoa apenas. Precisou o povo lá no Egito levantar Moisés. Entre milhões e milhões de pessoas, um homem. Se nós olharmos aqui para a história de Noé, teve que ser Noé para construir a arca para salvar a tua família. Entre pessoas e pessoas, um homem.
E aqui na história de Elias não é diferente. Se nós lermos aqui o livro de Reis, ele vai dizer que um rei bom é um rei que obedece a Deus. Se nós vermos a história do país, do Brasil, passa presidente, e as coisas não mudam. Nós temos aquela esperança, aquela perspectiva de que vai mudar e as coisas permanecem da mesma forma. E parece que os erros, Eduardo, eles se repetem. É corrupção, privilégios, é o pobre que passa por dificuldades e o rico ele só vai, na verdade, tendo privilégios. E o sentimento de compaixão, que foi sentimento que Cristo ele trouxe de ensinamento para nós, parece que para essas pessoas não existe. E o fato é que o primeiro sentimento que nós começamos a ter depois que nós conhecemos a palavra de Deus é o sentimento de compaixão, de amor. Passamos a olhar para outras pessoas e entendemos que as pessoas tomam certas atitudes ou comportamentos porque falta o Espírito Santo de Deus nela. Porque as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, elas tinham comportamento e elas passam a ter outro comportamento. Então é muito fácil nós olharmos para algumas pessoas e conseguimos identificar. É só você ligar a televisão e aí você vê notícias de assassinato. E é fato, você olha e fala, se essa pessoa tivesse o Espírito de Deus, ela não cometeria isso. Enquanto pessoas que têm um coração extremamente voluntarioso, um coração generoso, pode ser que não seja da DAP, nem da igreja evangélica, mas ela tem ali um espírito, um caráter de Cristo, que é um caráter bondoso, de compaixão, de ajudar uns aos outros. E o profeta Elias, ele foi um homem levantado por Deus, porque o rei Acabe, ele havia casado com Jezabel. E naquela época os israelitas estavam divididos. A maioria começaram a adorar outros deuses, o deus Baal. E eles estavam entregues às suas paixões. Então existia muita prostituição, muita ganância. O povo sofria. E como nós lemos aqui, o rei Acabe começou a adorar outros deuses. Criou um altar para esse outro Deus. E nós sabemos que a história de pessoas que vivem uma vida sem o Senhor, o seu destino final, ele tem um destino triste. Porque nós cremos aqui que nós estaremos na glória com Deus, que aqui é somente algo passageiro. Então Deus levantou o rei, levantou o profeta Elias para pregar, dizendo: olha, você tem adorado outro Deus, você tem feito coisas que Deus não tem se agradado. E a Bíblia diz que muitas guerras foram perdidas porque homens de Deus haviam abandonado a sua fé. Então Deus permitia que essas pessoas sofressem, padecessem por causa da desobediência. A verdade é, querido, que nessa noite ou você vai ser parte do problema, ou você vai ser parte daquele que vai resolver o problema. A questão é que todos aqui nós temos problemas, só que ou você vai ser aquela parte que vai ser o problema, ou você vai se levantar para resolver o problema. A igreja, assim como na época lá de Elias, não existia igrejas físicas como esta aqui. O povo se reunia nas casas pregando, e já era falado do amor de Deus, falado do arrependimento, falado das condutas que nós como seres humanos nós cometemos e que isso não agrada a Deus. Agora, o povo ele tinha uma escolha em fazer a vontade de Deus ou fazer a sua vontade. Sabemos que ser um cristão não é fácil. Seguir a palavra de Deus à risca, buscar todos os dias não é fácil. Elias foi levantado por Deus para falar com o rei Acabe. Então Deus diz: olha, Elias, vá para outra cidade, fique lá perto de um riacho, porque como você profetizou, não vai chover.
E a vida do profeta Elias foi uma vida solitária. Porque é muito bom ser usado por Deus, mas quando nós imaginamos fazendo coisas grandiosas aos nossos olhos. Quando Deus levantou o profeta Elias, falou: olha, você vai pregar para o rei, e você vai sair daí. O profeta Elias, ele passou privações. Ele teve que ser alimentado por corvos. Ele teve que beber água de um riacho. Ele teve que se afastar. Tudo por um propósito. Tudo por algo que Deus pediu que ele fizesse. Talvez Deus pediu que você fizesse algo e você está lutando contra isso. Nós não compreendemos qual é a vontade de Deus para nossas vidas, porque a nossa realidade ela é diferente daquilo que nós imaginamos para nós. Eu imaginei para a minha vida tantas coisas que estivessem acontecendo, mas não estão acontecendo. Agora, ou eu tomo uma atitude e sigo firme no propósito para que Deus me chamou, ou então eu desisto. Ou você continua firme, se levanta, ou você vai ficar pelo meio do caminho. Foram vários profetas que no meio do caminho desistiram, porque começou a ficar difícil, começou a ficar complicado, começou a ser difícil servir a Deus, porque as pessoas queriam matá-los. Ficou difícil você falar que você crê em Deus. Ficou difícil você ser marido de uma só mulher. Ficou difícil quando todo mundo está comprando, consumindo pela corrupção e você está lá pagando. Ficou difícil quando parece que o ímpio prospera e você não prospera. Fica difícil quando parece que para todo mundo dá certo e para você não dá. E são coisas que acontecem com a gente. Isso vai nos entristecendo. E se nós continuarmos lendo a palavra do Senhor, a Bíblia vai dizer que o profeta disse: não vai chover, não choveu. O profeta depois disse: queria chover, choveu. O profeta convocou os profetas lá de Baal. Ele orou, caiu fogo do céu. Ou seja, tudo aquilo que Deus falava com Elias acontecia. A pergunta é: Deus era ou não era com Elias? E por que Elias pediu para Deus tirar a sua vida? O que aconteceu no meio do caminho, Eduardo, para que o profeta que caminhava com Deus, que Deus falava com ele, pediu que a sua vida fosse tirada? E eu queria falar com vocês sobre algo muito interessante, porque se o profeta Elias ele estivesse sentado lá no meu divã, no meu consultório, e contasse a história dele, dizendo: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ia falar: profeta, você está com depressão, cara. O que você está vivendo são características e sintomas de alguém com depressão. E me perguntam: mas por que pastores, homens de Deus, tiram as suas vidas? Alguns dizem que se essas pessoas tivessem Deus no coração, não teriam tomado essa atitude. Agora, por que Judas, que andava com Cristo, tirou a sua própria vida? Por que o profeta Elias, sendo que Deus falava que era com ele, pediu para Deus tirar a sua própria vida? Então, se nós procurarmos para entender o que é depressão, do ponto de vista clínico, depressão ou transtorno depressivo é um problema que tem diversas causas e que se apresentam com uma grande variedade de sintomas. Os mais comuns são humor rebaixado, com tristezas, angústias, sensação de vazio e redução de capacidade de sentir alegria e satisfação. Talvez você esteja com algum desses sintomas e está se perguntando: por que eu ando assim entristecido? Por que eu ando assim para baixo? Mas eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou jejuando, mas existe uma tristeza dentro de mim que parece que ela não passa. Nós sabemos, queridos, que Deus ele pode curar todas as coisas,
mas tem situações que você precisa procurar uma outra ajuda. Nós vamos depois entender aqui como que Deus ele tratou essa sensação do profeta Elias. Deus ele precisou enviar um anjo para falar com Elias, para cuidar do profeta Elias, para ele sair dessa situação. Então, o que pode causar a depressão em nós? Os fatores endógenos são fatores internos. Entre os fatores endógenos de origem biofisiológica, destacam-se os distúrbios hormonais e químicos. Ou seja, uma alteração hormonal pode causar em você esses sintomas. A utilização de substâncias químicas, como drogas, também podem causar em você uma depressão. Tem pessoas que gostam de misturar, né? Uísque com energético, né? Então, o uísque ele causa um rebaixamento, né? No seu sintoma, onde você fica um pouco mais lento, e o energético ele ativa. Então, assim, isso é uma bomba relógio dentro da gente. Então, algo para trazer um relaxamento e algo, na verdade, né, para te dar energia. E as pessoas gostam, né? Acham bacana tomar isso. E os fatores exógenos são fatores externos, ou seja, isso pode acontecer sobre uma reação a algum acontecimento, algum trauma, que é o mais natural. Pessoas que passam por problemas, por perdas, sentem esses sintomas de depressão. Agora, tem a depressão leve, uma tristeza profunda, você pode ter isso. E tem uma depressão mais severa. E a depressão é algo muito sério. A psicologia tem mais ou menos 40 anos de existência. Teoricamente, é uma ciência nova. Só que nunca tem se falado tanto sobre depressão, sobre ansiedade nos dias de hoje. E quantos jovens, quantas pessoas andam tirando as suas vidas. E aparentemente são pessoas que creem em Deus, pessoas que ouvem a palavra do Senhor, mas são pessoas que andam entristecidas. Pessoas andam chateadas, querendo largar tudo. Eu não sei se você já teve essa vontade, querido, de largar tudo, de sair da igreja, de pensar que você está fazendo tudo errado, que para você não tem mais esperança, não tem mais saída. O profeta Elias, ele estava se sentindo dessa forma. Ele ouvia Deus falar. E tudo que Deus falava acontecia. Mas ele falava: Deus, eu estou cansado. Tira a minha vida. Alguém que Deus levantou. E eu quero falar para você, querido, que Deus levantou você. Você não está aqui por acaso. Deus levantou você para você fazer algo específico que Deus criou você. Você não pode parar agora no meio do caminho, Bruce, e desistir, cara. Você queria tanto um trabalho, e aí Deus te dá um trabalho, cara. E aí depois o trabalho passa a ser um problema. Cara, isso não pode acontecer. Se vocês estão aqui hoje nessa palavra, independentemente de quanto tempo vocês são cristãos ou não, Deus criou vocês para um propósito. E Deus, Ele vai querer usá-los da forma que Deus quer. E a importância aqui é você compreender o que Deus quer de você. Porque se você ficar olhando para aquilo que você quer, você vai entrar em depressão, queridos. Porque eu quero tanta coisa que não aconteceu, aí eu deprimo. Falo: Deus, mas eu queria estar em tal lugar. Eu já queria estar fazendo tantas coisas, mas não aconteceu. E aí eu tento compreender que eu estou no caminho de Deus. Eu estou caminhando com Deus, fazendo a vontade de Deus. E tem que ter muita paciência. Porque o profeta Elias, por mais que andava com Deus, pediu que tirasse a sua vida. E quais são os tipos de depressão e os grupos de risco? Os idosos, especialmente os idosos, são alvos de depressão, tanto por motivos hormonais e maior vulnerabilidade a doenças físicas, mentais e emocionais, como devido à exclusão social, que os leva a desenvolver sentimentos de menos-valia, inutilidade, sobretudo os que eram mais ativos e requisitados socialmente.
Minha mãe é uma pessoa muito ativa, sempre trabalhou. Se aposentou trabalhando. Quando ela foi dispensada, entrou em depressão. Mas era uma pessoa importante, era uma pessoa ativa. Eu era requisitada. E hoje tem uma vida mais tranquila. Quantos famosos que depois que saem, dos holofotes da fama, entram em depressão. Mas era uma pessoa famosa, onde eu chegava todo mundo me reconhecia. Eu tinha dinheiro, mas hoje vivem uma vida de tristeza. Então os idosos, pela questão de doenças físicas que podem acontecer, pelas questões hormonais, por não serem mais pessoas tão ativas, podem ter depressão. As crianças e os jovens, eles podem sofrer depressão devido a algum problema fisiológico, como predisposição genética ou disfunção hormonal ou emocional, como perdas, luto ou abusos. O que é um trauma, para nós compreendermos aqui? Um trauma é quando alguém sofre, quando acontece uma situação e a pessoa ela não consegue superar essa situação. Por exemplo, se eu pular aqui de cima aqui dessa parede aqui e cair em pé, talvez eu não sinta nada. Mas se a Lolo pular daqui e cair, ela pode se machucar. Ou seja, foi a mesma situação, mas com pessoas que suportaram essa carga de forma diferente. Ou seja, o que pode ser um problema para mim, pode não ser para você. O que pode ser para você, pode não ser para mim. Então o trauma é quando alguém não consegue suportar uma situação. Eu fui abusado. Tem pessoas que não conseguem superar isso, criam um trauma. Tem pessoas que são abusadas e conseguem viver uma vida normal. Tem pessoas que foram abandonadas, mas conseguem viver uma vida normal. Tem pessoas que foram assaltadas, depois conseguem viver uma vida normal. Tem pessoas que criam síndromes e não conseguem. Então cada um que está aqui tem uma capacidade de superar e aguentar certas pressões. É por isso que Deus ele nos separa para cada um fazer aquilo que Deus sabe que nós iremos aguentar. Vamos lembrar aqui de alguém da Bíblia? Vamos lembrar aqui de Jó? A família morreu, os filhos morreram. Perdeu todo o seu gado, todo o seu dinheiro, ficou doente. Ficou sozinho, ficou leproso. Um homem íntegro, fiel e obediente a Deus. Qual ser humano que vai olhar e falar assim, não, Deus é maravilhoso. Deus é muito bom, porque, nossa, eu estou aqui, fiel, eu sacrifico por mim e pelos meus filhos, porque vai que algum deles pecou contra Deus, então assim, eu já vou sacrificar por eles também. E mesmo assim, permite passar por todas essas provações. Qual o ser humano que não vai passar por sentimentos de tristeza, de abandono, de irritabilidade e falar, Deus, acabou com a minha vida. Eu não aguento mais, porque eu tento e parece que nada acontece. As coisas parecem que nada são resolvidas. Então os idosos, as crianças. E por que é tão difícil tratar um depressivo? Por que a igreja fala tão pouco sobre depressão? Primeiro porque ainda é um tabu falar sobre depressão. Tem pessoas que acham que isso é bobeira, é frescura. Só que é frescura até a pessoa tirar a própria vida. Depois fica sério. E a depressão, quer dizer, ela pode acontecer comigo e com você. Precisa acontecer alguma coisa grave comigo para que eu tenha depressão? Não. Uma situação simples, ou uma questão física, alguma coisa que talvez aconteça na sua vida, algo que possa parecer simples, pode ocasionar uma depressão. E tem pessoas que pensam que é somente nós orarmos que isso vai ser resolvido.
Tem doenças, situações que através da oração a pessoa é curada, mas quando isso ocorre, instantaneamente a pessoa é liberta dos sintomas. Quando a sogra de Pedro estava com febre, quem foi lá orar? Jesus foi lá orar. Quando ele orou, a febre passou. Quando é algo espiritual, nós oramos e o sintoma, ele passa. Mas você vê no culto, você está triste, angustiado, você está buscando a Deus, fazendo tudo corretamente, nós oramos, você vai embora e essa tristeza não passa. E aí você volta na quarta-feira, na mesma situação, e a tristeza não passa. Não é algo espiritual, é algo físico. É algo que está acontecendo com você, que você precisa de uma ajuda. Além de algo espiritual, algo físico. O profeta Elias, depois de falar com o rei, depois de fazer tudo aquilo que Deus mandou, ao saber que a rainha Jezabel falou: olha, mande avisar para Elias que até amanhã, se ele não estiver morto, tudo que aconteceu de ruim vai acontecer comigo. Hoje você pode vir aqui para a DAP, você pode postar no Instagram, no Facebook, você pode pegar o seu carro, você pode vir aqui livremente. Imagina você saber que se você vier aqui na quarta-feira, você pode correr risco de ser morto. Imagina se você imaginar onde quer que você possa andar aqui no bairro, você pode ser morto. Quantas pessoas que são juradas de morte se escondem, porque sabe que se alguém encontrar essa pessoa, ela pode ser morta. O profeta Elias falou: olha, eu estou jurado de morte. E aí ele olha para a situação, ele olha para as pessoas e pensa: Senhor, a culpa é minha, porque o povo está desviado, o povo não quer saber do Senhor. Os profetas que existiam, aqueles que andavam contigo, foram mortos. Quantos líderes pensam que a culpa, porque pessoas saem da igreja, são deles, e ele se entristece. O profeta Elias achava que tudo que estava acontecendo era culpa dele. Porque, Senhor, se pede para eu falar com o rei, eu falo. O povo vê bola, fogo caindo do céu. O povo olha hoje, vê milagre, chora, se arrepende, mas no dia seguinte, esqueceu do Senhor. O povo está vendo que só existe um Deus aqui, mas mesmo assim, quando vem qualquer oferta, qualquer prato, ele esquece o Senhor e se entrega às paixões. Deus, eu estou cansado. O profeta, ele se cansou, porque cada vez que tinha uma situação que ele precisava sair de lá, quando ele voltava, surgia outro problema. Quem aqui quer ficar cheio de problema? Resolve um problema, outro problema, outro problema. E na igreja é assim. Tem um problema, resolveu, do nada aparece outro problema. Resolveu, aparece outro problema. E se não é Deus falar aos corações de homens e mulheres de Deus, compreendendo que eles têm um chamado para seguir a obra de Deus, queridos, eu tenho certeza que a bispa teria menos dor de cabeça se não existisse a DAP. Tenho certeza que o bispo também teria até mais cabelo se não tivesse a DAP. O problema é que eles ouviram uma voz. E independentemente de tiver pessoas caminhando com eles ou não, eles têm um propósito. E a diferença de pessoas que vão parar no meio do caminho é essa. Por mais que eu fique triste e chateado, queridos, eu não consigo falar: eu não quero mais saber do Senhor. Eu não consigo, porque um dia Deus falou comigo e foi muito claro. E algo no meu coração disse assim: olha, eu tinha o sonho de ser um pastor.
E eu queria servir. Eu não tenho ambição de ser um pregador famoso. Eu não tenho essas ambições de pregar e fazer. Não tenho essa ambição. Mas eu compreendi que eu tenho que servir ao Senhor. E vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E se a realidade de hoje é passando por situações que eu estou passando, amém. Se é para viver da forma que eu estou vivendo hoje, amém, queridos. Olha para você, para a sua vida. Será que você está assim igual o profeta, querendo largar tudo? Porque um dia Deus falou com você e você profetizava. Um dia Deus falou com você o que você teria que fazer e você fazia. Só que aí vem outros problemas. E aí nós vamos nos cansando, ficando chateados e nos sentimos sozinhos. Tem coisas que é somente eu e Deus que sabe. Tem tristezas, tem coisas que somente Deus consegue compreender, porque nem para eu explicar para alguém eu conseguiria. O profeta Elias, ele foi se esconder. Ele se escondeu por medo. O profeta Elias se escondeu por tristeza. O que seria de grandes... Eu não vou nem dizer de grandes pregadores, de pastores, mas eu lembro que quando Deus estava me chamando, eu precisava falar com hoje bispo, mas que na época acho que ele era diácono, não sei. E aí quando eu precisei, eu procurei hoje o bispo Cleiton para conversar com ele. Agora imagina, ele já estava caminhando no evangelho há muito tempo. E eu tenho certeza que ele passou por problemas, por dificuldades, por tristezas. E se quando eu fosse procurá-lo, ele tivesse desistido? E se a pessoa que ganhou você para Jesus, quando você procurou, ele tivesse desistido? Deus, ele pode mudar a nossa situação de várias formas, mas ele sempre levanta uma pessoa para fazer algo. Deus poderia fazer algo lá com o rei, mas não, ele pegou o profeta e falou: você vai lá. Deus poderia falar com o povo de Nínive, não, pegou Jonas, vai lá. Deus poderia criar uma arca lá, colocar a família de Noé, mandar o dilúvio e acabou, mas não, mandou Noé construir. O que Deus pediu para você fazer? Nós temos que, queridos, compreender que a vida com Deus, ela é muito boa, mas assim, ela é uma vida de renúncia, ela é uma vida de sacrifícios. E quando nós esquecemos disso, nós ficamos andando em círculos, esperando algo acontecer que não vai acontecer. Temos que compreender, assim como o profeta, que Deus mandou um anjo para alimentá-lo, porque uma pessoa que estava lá escondida não estava comendo, ele só queria somente ficar isolado. Deus não poderia, num passe de mágica assim, lançar fora toda a tristeza, toda a angústia? Poderia, mas o que ele fez? Mandou um anjo, o anjo foi lá, deu comida para ele. E Deus falou com ele: Elias, por que você está aí, cara? Sai daí, sai desse isolamento, por que você está escondido? E uma das formas mais eficazes de nós sairmos dessa situação é falando do problema, é abrindo o coração. E você precisa falar do seu sentimento, tem que falar das suas angústias, dos seus problemas, porque o profeta ali estava sentindo tudo aquilo, se fechou, se isolou e falou: Deus, me mata logo, acabou, estou cansado. E é difícil quando você está triste, você se abrir com alguém para falar dos sentimentos. Agora as pessoas tomam decisões, tirando a sua própria vida, querendo resolver esse problema. E o profeta, um homem de Deus,
levantado por Deus. Eu imagino a minha vida como um pastor. São dificuldades, são lutas. Imagina se eu fosse um profeta de Deus. Deus fala: olha, você vai fazer isso, você vai em tal lugar e faz isso, isso e aquilo. O que eu passo não é nada de dificuldade, é muito pouco. Agora Deus, Ele conta comigo e conta com vocês. E se você está se sentindo triste, cabisbaixo, sentindo como alguém que talvez esteja sozinho, sem valor, alguém que um dia Deus falou contigo e você não escuta mais a voz de Deus, queridos, que você possa nessa noite abrir o seu coração para o Senhor, que você possa falar das suas angústias. Uma pessoa uma vez me procurou e falou assim: olha, eu estou mal, aconteceu isso e isso comigo. Eu falei: olha, você precisa procurar um psicólogo e você precisa cuidar da sua vida espiritual. E ele está caminhando, procurando ajuda psicológica e ajuda espiritual. Uma coisa vai complementando a outra, queridos. Jesus é o nosso psicólogo, é o nosso advogado, é aquele que nós falamos das angústias, das tristezas, e Ele fala com o Pai. Se você for guardando tudo que você está sentindo, guardando, vai chegar uma hora que você vai desistir, porque você teve planos e Deus te levou para outros caminhos. E aí você pensa que fazer a obra de Deus é chata, é cansativa, não vale a pena. Mas Deus, Ele está te usando. Só que você está querendo ir para um caminho diferente. Quando você parar para olhar e falar: Senhor, primeiro reconhecendo as suas limitações, reconhecendo as suas falhas, se perdoando, porque o profeta ele tinha que se perdoar. Ah, pai, eu cansei, porque todo mundo faz tudo errado, eu estou cansado. Nada do que eu faça, as pessoas não querem saber. E quantos líderes, pastores desistem, se culpando? Por que você parou o que você estava fazendo, se culpando, achando que a culpa era sua, achando que você era fraco, achando que você não poderia conseguir, e você preferiu abrir mão, porque é mais fácil deixar para lá. Vou te entregar, vou parar com tudo. Mas Deus, Ele não desistiu do profeta Elias. Deus foi lá onde ele estava. E Deus, Ele não desistiu de você, querido. Deus, Ele não esqueceu. Você pode estar lá no meio da sua caverna lá, trancafiado, desanimado, triste, sem comer, pensando que não tem mais jeito para você. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Deus, Ele não te abandonou. Deus, Ele não te esqueceu. Assim como Deus não me esqueceu. Tem situações, queridos, que nós pensamos que Deus, Ele esquece da gente. Porque nós somos tão falhos e pecadores que nós achamos que nós não merecemos passar por aquilo que nós estamos passando. Que você possa compreender nessa noite que você pode recomeçar onde você parou. Que você possa fazer aquilo que Deus pediu que você fizesse. Porque a palavra diz que quando nós morrermos, queridos, não há mais o que nós possamos fazer. Nada.
Não adianta você querer fazer algo depois que você morrer, querido, que você não vai respirar, você não vai sentir dor. Para Deus, a nossa vida ela é tão importante que quando Adão pecou contra Deus, Ele não tirou a sua vida, Ele somente o tirou do jardim do Éden e falou: olha, você pode recomeçar. Tem pessoas que quase tiraram a sua própria vida, mas estão aqui hoje, porque você pode recomeçar. Você pode continuar uma história. Nós nunca nos sentiremos fortes o suficientes para fazer aquilo que Deus nos chamou. Nós nunca nos sentiremos satisfeitos e falar: olha, eu preguei hoje. Olha, eu fiz isso. Mas sempre aquele sentimento: Senhor, eu poderia ter feito mais. Senhor, eu poderia ter sido melhor. Senhor, olha, eu devia ter feito tal coisa. Porque são pessoas imperfeitas fazendo algo perfeito. Que você venha compreender que Deus tirou o profeta daquele lugar e ele comeu, ele se alimentou. Primeiro ele teve um sono depressivo, um sono para esquecer desses problemas. Depois ele teve um sono terapêutico, um sono onde ele pôde dormir e descansar. E tem diferença quando você quer dormir para esquecer um problema e quando você tem aquele sono, quando você está cansado, que você produziu, você dorme tranquilamente. Que você possa nessa noite, se você parou no meio do caminho, que você possa abrir a sua boca para Deus. Fale com Deus. O que Deus Ele quer de você e de mim é que você abra a sua boca.